Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos falar do MXRF11, que é um fundo imobiliário que tem atraído bastante atenção do investidor. Nos últimos anos ele entregou rendimentos acima dos principais benchmarks. Tem uma liquidez excelente e ainda cobra uma taxa de administração mais baixa do que outros fundos similares. Parece um investimento interessante, mas calma aí porque também temos alguns pontos que preocupam, como alguns CRIs que apresentam aí um ponto de atenção bastante importante para o investidor, né? E também, né, a gente tem que tomar cuidado com a questão de inadimplência no setor que possui aí a maior participação do portfólio do MXRF11. Fique com a gente até o final que a gente vai mostrar todos esses dados, os prós e os contras de investir no MXRF11. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar então dos resultados, né, do fundo. Ele possui aí uma receita no último mês de 34,6 milhões de receitas de CRIs, 5,2 de fundos imobiliários, 2,5 de permutas, além de uma pequena parcela ali em LCI e renda fixa. Então é um fundo aí que tem uma receita na casa de quase 43 milhões de reais e as despesas na ordem de 3,1. Aqui temos a evolução, então, no último ano, né, dessa receita por cota, né, e juntamente aí com a distribuição lá acima, a distribuição bastante próxima ao resultado. Se a gente pegar a soma aí dos últimos 6 meses do fundo, né, então ele teve aí a maior parte, né, vindo de fato das receitas de CRIs, que é o principal objetivo do MXRF11, né. Então, temos aqui esse cenário, né, é um fundo que principalmente se concentra, né, o investimento na área de CRIs. Neste gráfico aqui de rentabilidade, pegando o horizonte de 2 anos, a gente vê que o valor de cota mais rendimentos do MXRF11, importante considerar esse dado, né? Ele foi acima aí, tanto do NTN-B quanto do IFIX, né? E aqui a gente tem a evolução no último mês, né, da rentabilidade. O mês não foi tão interessante para o investidor, né? Apresentou uma pequena queda aí, né? O volume diário de negociação, esse é um grande destaque, é um fundo que tem uma liquidez bastante grande, né? Há muito tempo aí ele está sendo negociado acima de 4 milhões por dia, né? Então, é um fundo que não traz dor de cabeça para o investidor do ponto de vista de liquidez, né? Aqui temos o valor do mercado, ele passou um bom tempo acima do valor da cota ali, né? Nos últimos tempos, e agora ele está sendo negociado ligeiramente abaixo do valor da cota. Aqui temos então os dados resumidos, né? Volume negociado no último mês ali, nos 290 milhões de reais. É uma liquidez bastante elevada para esse fundo. Vamos falar então dos maiores ativos do portfólio, né? Pegando aqui a carteira de CRI, que é a principal parcela do portfólio do fundo. A gente tem ali o Berman 32, que é a fração ideal do edifício na Faria Lima, né? Inclusive a foto de capa, né, é à frente desse edifício, é lá onde fica a baleia da Faria Lima. Shopping Itaquera, né? Então, tem o Shopping Metrô Itaquera também, um CRI que é estruturado aí para antecipar aí o pagamento, né, referente a esse fundo. ArcelorMittal, né, grande empresa aí da área de aço, e a Helbor também, né, a compra de terreno, né, em uma das regiões nobres de São Paulo para investimento. Abrindo aqui esses 4 pontos que são os principais, né, a gente tem o primeiro que responde por 3,6% do patrimônio, 3,5%, 3,4% e 3,2%. Então, é um bom grau de diversificação do fundo, né? Esses daqui que são os papéis mais relevantes aí na casa de 3 e poucos por cento, né? Todos eles indexados a IPCA, variando aí de aproximadamente IPCA mais 9 a IPCA mais 10,8. O fundo ele possui dentro da sua carteira de fundos imobiliários, né, um quarto praticamente nesse LP11, né, que é esse fundo imobiliário aqui, Lago da Pedra, tem dado um dividend yield de 19,7%. Ele tem 11 cotistas somente, né? Então é um fundo aí
que mais concentrado, né, em termos de cotistas. E ele tem uma distribuição bastante irregular de dividendos aqui, né? Então temos aqui esse mapa, a gente observa aí que ele concentra o pagamento em determinados meses do ano. Não podemos deixar de falar também dos piores ativos do portfólio, né? Temos aqui então 3 CRIs destacados no relatório gerencial, né? O primeiro da Hart, então o fundo ele teve uma participação no edifício Oceanic na cidade de Santos, São Paulo, né? Então ele está buscando ali clientes para alugar o imóvel, né? De forma aí a beneficiar as negociações de venda, né? Que é o principal objetivo do fundo, ou seja, é um CRI ali que com a inadimplência, né? Ele acabou tomando ali, exercendo a garantia. O Urban Mezanino, né, a empresa Urbiplan, na verdade Urbiplan, não Urban, ela entrou com pedido de recuperação judicial, né? Então o fundo está buscando ali, né, a empresa em recuperação judicial, né, fica um pouco mais complicado ali, né, essa negociação aí direto com a empresa, né? Então, é um ativo que, inclusive, foi provisionado dentro do portfólio do fundo, né? Então, o fundo segue aí nas tratativas buscando sair desse negócio, né? E minimizar ali esse problema. E o Next Group, né? E eles resolveram ali avançar na execução das garantias do papel, né? Dada a dificuldade ali junto com a empresa, né? Então, o fundo está buscando ali, né, trazer essas garantias, né, e tomar aí atitudes visando minimizar o prejuízo aí desse papel. Então são aqui 3 papéis, né, dentro do portfólio do MXRF11, né, que estão aí em situações bastante complicadas. Não chegam a afetar percentualmente, não são uma parcela relevante do patrimônio do fundo, né. Vamos falar então da visão geral do portfólio, né? Então temos aqui 75% dos CRIs, né, indexados a IPCA+, né, mais 8,75 e 12% IPCA mais 2,62. Então são esses os principais pontos aqui, né? Então ele tem uma forte indexação ao IPCA. Em termos de setor, o setor imobiliário residencial, né, dentro da carteira de CRIs, ele responde por 1/3, então é um setor bastante relevante. Depois temos o varejo, alimentício, varejo, properties, shoppings e agronegócio. Então, a exposição dele ao setor residencial é bem relevante, né? Esse é um ponto de atenção. Vencimento, né, dos CRIs, né, e duration, né? A gente tem ali um duration mais próximo ali entre 27, 28 e 2029, né, concentrando a maior parte, e o vencimento lá para frente, né, 67% depois de 2031. Temos também a parte de permutas financeiras, né, então outra forma de investimento do fundo, né, investindo aqui diretamente em algumas obras, né, uma participação dentro desses prédios, né? Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, 18% do volume geral de vendas, né? Valor geral de vendas, e representando aí 1,9% do patrimônio líquido, né? Então, esses são 2 exemplos. E aproveitando, né, temos uma notícia recente aqui, né, uma intenção de aumentar a faixa de financiamento de imóveis pelo Minha Casa Minha Vida até R$500 mil, né? Esse tipo de providência ele acaba beneficiando o fundo indiretamente, né? Uma vez que ele tem essa exposição a imóveis residenciais, né? E de certa forma esse juro subsidiado ele poderia beneficiar um pouco a esse mercado de imóveis ali, né? Facilitando aí a aquisição de imóveis, lógico, endividando mais a população, né? Mas de certa forma ali isso poderia ser benéfico para o MXRF11. Aqui temos a evolução do valor da cota, né? Então ela vem oscilando aí nos últimos 5 anos, né? Uma faixa entre 8,30 e 10,2, né? 10,20.
Temos aqui o pagamento em média nos últimos 24 meses de 10 centavos de dividendos. É o maior fundo da Bolsa em número de cotistas, né? 1.270.000 cotistas. É um número muito grande, né? Uma parcela relevante da população, né? Que investe, tem cotas no MXRF11 e o seu preço, valor patrimonial em 0,98. E aqui temos a evolução do pagamento de dividendos, né, ao longo aí dos últimos anos também. Então vamos comparando, né, o MXRF11 com outros fundos de papel da bolsa. O seu dividend yield está num patamar interessante aí, na média aí desse grupo. Ele está ligeiramente abaixo do seu valor patrimonial, né, um fundo de papel, então ele está sendo negociado aí com ligeiro desconto. Houve uma queda de 3% nos últimos 3 anos no dividend yield, mas em linha, né, até melhor do que vários outros fundos imobiliários. Sua liquidez é impressionante, de 11 milhões, quantidade de cotistas também, é um patrimônio de 4 bilhões de reais, né, entre os principais fundos ali. Sua taxa de administração e gestão, né, na ordem de 0,90, é um valor bem interessante ali comparado com os demais. Quem investiu há um ano perdeu aí 9%, quem investiu há 2, 8% de valor de cota. Mas com os valores recebidos ali, né, ao longo do período, um ganho total de 2,1%, quem investiu há um ano ficou abaixo da inflação de 5%, e quem investiu há 2 anos, né, pegou ali um bom rendimento, né, e o resultado de 17,2%, né, acima aí da inflação de quase 10% nesses 2 anos. Então vamos falar dos pontos positivos e negativos do MXRF11. Do lado positivo, a gente tem rendimentos nos últimos anos acima dos benchmarks, excelente liquidez. Setor imobiliário residencial pode ser beneficiado com esses incentivos que estão em discussões ali, né? Isso melhora bastante o cenário para os devedores desses CRIs, né? A taxa de administração mais baixa do que outros fundos similares e uma boa diversificação de devedores. E aqui do lado negativo a gente tem alguns CRIs em execução das garantias, né? Nem todos ali estão totalmente adimplentes, né? O setor imobiliário residencial, né, é um setor que também tem uma taxa de extratos e inadimplência, né, que não é desprezível, né, que é o principal setor ali dentro do portfólio no MXRF11. Então esses são os principais pontos. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, né? E se você não for inscrito, se inscreva, né? E temos a opção também de tornar-se membro do canal. De certa forma, ajuda bastante ali na divulgação desse tipo de conteúdo, preparação de mais conteúdo para vocês. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.